Oi, gente, boa noite. Que bom, mais uma live. Hoje mais cedo, eu tive uma live às 16 horas com uma convidada super especial, minha querida Leila, onde falamos um pouquinho sobre o câncer de mama, ainda fazendo essa reflexão sobre o mês em que lembramos, né, dos cuidados aí com as mulheres, com os homens, e ela deu testemunho sobre o tratamento que ela está passando, né, que ela está se recuperando, na graça de Deus vai ficar bem. E hoje, à noite, agora, às 20h30, eu vou receber um convidado muito especial, o nosso candidato a vice-prefeito do Rio de Janeiro, meu amigo de partido do PSD, Fernando Veloso, o delegado Fernando Veloso. Então convido vocês a participarem dessa live comigo. Vou mandar aqui o aviãozinho para poder ir chamando as pessoas para poder participar comigo ao vivo. Vai ser um prazer interagir com vocês. Eu já tenho aqui algumas perguntas do público, né, que foram me enviando. Achei muito bacana. Vou fazer aqui essas perguntas para ele. E é um tema muito importante, né, gente? Há quanto tempo a nossa cidade do Rio de Janeiro vem sofrendo com a questão da segurança e a gente precisa solucionar isso, né? A gente precisa de alguém que entre realmente para fazer a diferença, que cuide da nossa segurança com todo carinho, com toda honestidade. E ele é uma pessoa que já está muito preparada, né? Já está há muito tempo trabalhando, é delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Já já vou chamar ele aqui para o bate-papo. Tô mandando aqui o aviãozinho para todo mundo para entrar na live e participar com a gente. Deixa eu chamar aqui, tô aqui só. Eu peço a vocês que estão entrando agora que façam o mesmo. Envia aqui, tem a setinha, o aviãozinho. Vai chamando o pessoal para entrar ao vivo com a gente, para poder interagir. Oi, Jô, bem-vinda. Fernando já está aqui. Lu, bem-vinda. Deixa eu ver mais quem está entrando aqui na live. Chegou, né, Lu? Muito bom. Renúzia. Oi, Renúzia. Show de bola. Elis, minha querida, bem-vinda! Que carinho ter vocês aqui. Vamos lá, clica aí nesse aviãozinho, vamos chamar todo mundo para participar, que essa live vai estar imperdível. Cacau, bem-vinda, Cacau! Bom, gente, vou falar um pouquinho sobre o meu convidado da noite. Fernando Veloso é delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Olá, Marcelo! E desde 2001. E ele chefiou a polícia entre 2004 e 2014, perdão, 2014 e 2016. Também atua como consultor de segurança, segurança pública em institutos de pesquisa na área. Vou chamar ele aqui para começar o nosso bate-papo, que ninguém melhor do que ele para se apresentar, né, gente? Para quem está chegando agora, boa noite, sejam bem-vindos. Podem colocando aqui as perguntas na medida do possível. Tem tanta coisa para perguntar para ele nessa noite que eu vou tentar colocar aqui a pergunta de vocês também, tá bom? Antônio Carlos, meu amigo querido, bem-vindo. Heloísa, Marcelo, muito bem-vindo. Que bom ter vocês aqui. Fernando, vou enviar já o convite para você entrar aqui ao vivo comigo para a gente começar esse bate-papo. A live só tem 1 hora e eu tô com várias perguntas para fazer para você. Elaide, bem-vinda, minha amiga. Oi, Fernando. Olá, tudo bem? Delegado Fernando Veloso, boa Opa, noite. opa, Daniela Meia, isso aí. Tá me ouvindo bem aí? Tá legal? Tô ouvindo Tá bem. bom, Se tiver alguma, se travar, que às vezes, né, dá uma quicada aí na internet, na live, mas a gente vai sinalizando. tá ótimo. Fernando, muito bem-vindo, uma boa noite, um prazer imenso ter você aqui fazendo essa live comigo. Estamos nesse período aí de campanha onde a gente precisa realmente mostrar para os eleitores quem nós somos, para que eles possam conhecer e tomar decisão, né, de um voto consciente, é o que a gente espera, né? É isso aí. E para o nosso público que está chegando, eu queria que você falasse um pouquinho quem é o Fernando Veloso, né? Conta um pouquinho da sua trajetória. Vamos lá, então. Primeiro tenho que te agradecer, né? Fiquei muito feliz com o teu convite, né? Falei, que maravilha, né? Então vamos lá, vamos contar um pouquinho da história do Fernando Veloso. O pessoal conhece mais o delegado Fernando Veloso, né? Vou fazer uma retrospectiva muito rápida, por enquanto o pessoal vai clicando aí,
para ir pensando nas perguntas que vão bombardear a gente. Vamos ver se a gente consegue responder todas, né? A gente vai tentar. Sim. Mas olha, eu tenho 55 anos, fiz 55 esse ano para prestigiar o nosso partido, PSD, né? Ó, Por coincidência. E assim, eu sou filho de portugueses, Daniele, que, né, chegaram aqui há muitos anos atrás e comecei a trabalhar muito cedo. Com 14 anos eu já começava no meu primeiro emprego na Tijuca, na Rua José Higino. Dali eu continuei, ingressei numa via aí de empreendedorismo, aí tive vários negócios, bar, casa de suco, papelaria, enfim. Minha família é de portugueses, como eu disse, então a gente tem essa coisa empreendedora no sangue. E aí fui durante quase 20 anos assim, cheguei a morar fora nos Estados Unidos por alguns anos, fui estudar lá, trabalhei em companhia aérea, muita gente não sabe disso, né? Sempre gostei muito de falar línguas e tal, aprendi inglês, fui estudar lá fora para aprimorar o inglês. No meio desse caminho, pela mão de amigos aí, 20 anos depois de estar na atividade privada, eu acabei indo pela mão de amigos estudar para fazer concurso público, né? E passei para alguns concursos, na época passei para delegado da Polícia Civil também, e entrei na polícia sem conhecer ninguém, sem ter nenhuma ideia, na realidade, do que me aguardava lá. E, assim, foi assustador. Eu gosto de dizer isso porque às vezes tem gente aqui que está ouvindo a gente que está estudando, então, né, as pessoas talvez tenham se preparado até melhor do que eu para ir para a polícia, porque fizeram planos, imaginaram, idealizaram aquela vida na polícia. Isso não aconteceu comigo, na realidade. Eu acabei me apaixonando, foi amor à primeira vista, não foi um amor assim, sabe? Foi aquela paixão de uma vez só, depois que eu entrei. Mas ao longo desses quase 20 anos na polícia, eu passei por várias delegacias, né? Marechal Hermes, Catete, Santa Teresa, Leblon. Fui delegado do turismo durante alguns anos. Depois fui convidado para ser subchefe operacional da polícia. Tive a oportunidade de participar do planejamento de grandes eventos internacionais que aconteceram no Rio, desde os Jogos Mundiais Militares, várias edições do Rock in Rio, Copa das Confederações. Depois acabei sendo convidado, fui surpreendido com o convite para assumir a chefia da polícia, e fui chefe da Polícia Civil por quase 3 anos, né? E aí veio Copa do Mundo, Olimpíada, né? E a gente participou desse processo todo. No final disso, achei que já tinha tido todas as experiências que a vida me reservava, né? E só que aí, de novo, pelas mãos de amigos, fui convidado para comentar a segurança na televisão. E aí foi de novo, né? Eu já tinha ficado atrás de um balcão da iniciativa privada, fui para trás do balcão do serviço público e depois fui para um outro balcão. Eu gosto de usar essa referência ao balcão por causa da minha origem, né? Eu quase que nasci num bar, né? Meus pais tinham um bar, eu quase nasci atrás do balcão de bar. Minha mãe foi levada na hora para o Getúlio Vargas, eu nasci lá. E aí, acabei indo para a televisão comentar segurança, fiquei quase 2 anos comentando segurança pública. Foi uma experiência bacana, porque eu conheci outra realidade, a gente, né, um olhar uma fala menos corporativa, uma fala mais técnica, né? Foi um grande desafio, uma experiência bem legal. E aí, quando eu de novo achava que tinha tido as experiências, né, os desafios que eu deveria ter nessa vida, me surgiu um outro novamente pelas mãos de amigos, né, que aí me fizeram o convite. Eu acho que aí teve uma coisa um pouco maior ali dos amigos, que foi acho que eu sou católico, né, sou cristão, e eu tive assim, eu sempre resisti muito a essa coisa da política, né, e se as pessoas buscarem aí no Google, vão ver falas minhas dizendo que eu jamais iria para a política. Enfim, tem gente que acha que eu fui para a TV para me preparar para ir para a política, mas jamais imaginei, né? As pessoas interpretam, as coisas vão acontecendo na nossa vida, né? É interessante o que você está falando, porque eu também falava isso. Eu, política? É isso aí. E aí tem, assim, acho que teve uma coisa que acho que foi Deus que me fez ver que eu não poderia ser egoísta numa hora como essa, né? Eu acho que a minha história, graças a Deus, acho que a minha história é uma história de sucesso, de muito trabalho, de muita dor, de muita dedicação. Assim, eu, com 14 anos de idade, eu trabalhava de segunda a sábado o dia inteiro. Então, você imagina, e sempre foi assim até hoje, né? Meus pais ensinaram isso, assim, muita dedicação. Ninguém é rico, né? Mas, assim, sempre muito trabalho, né? O que a gente tem é fruto do nosso trabalho. E aí seria um pouco egoísta, se não muito egoísta da minha parte, não usar essa experiência desses diferentes balcões que eu tive a oportunidade de ter ao longo da vida para passar a tentar fazer alguma coisa para as pessoas. E aí resolvi encarar esse desafio. E aí tem muita gente que me pergunta, né? Por quê, né? Por que você foi fazer na política? Você não tem medo de sujar teu nome, né? Porque
A gente entra, eu entrei na polícia pela porta da frente, da chefia, e saí pela porta da frente, fui para a TV, fiquei 2 anos criticando o que eu achei que tinha que criticar, né? E aí a gente disse assim, olha, eu acho que a gente tem que cumprir a nossa missão aqui, né? Então, a gente tem uma Exatamente. grande pretensão, né? Eu não sei se eu estou antecipando tudo, acho que era para falar só da minha história aí, né? Eu já estou, se deixar, eu Não vou tem falando problema. aqui. Justamente eu ia perguntar exatamente para você, por que que você aceitou vir como a vice, né, prefeito, e o que que te move, o que que te moveu para poder aceitar esse convite? Olha, Daniela, eu acho que um pouco do que eu disse, assim, já, né? Eu gosto de desafios, eu sou movido a desafios, mas eu acho que tem uma coisa que é uma pretensão nossa. Já até comentei isso com o Luiz Lima, né, nosso prefeito, e tem uma coisa hoje, se a gente perguntar para as pessoas, assim, pedir para as pessoas definirem o que é a política, eu acho que talvez 9 em cada 10, principalmente no momento em que a gente vive, 9 em cada 10 talvez digam que a política é um jogo que alguns usam para manipular a vontade da maioria e se beneficiar a partir disso, né? Então, tem Sim. uma manobra que alguns fazem, um discurso bem encaixado, habilidades emocionais para usar o poder para benefício próprio. Eu tenho uma pretensão com o Luiz, Daniel, e acho que com os vereadores, pessoas como você, Sim, né, sem dúvida. que precisam, acho que essa missão não é nossa, nós sozinhos não vamos fazer isso, mas a gente talvez consiga plantar algumas sementinhas que a pretensão é a gente reescrever o conceito de política, sabe? Eu acho que talvez eu iria ficar muito feliz quando eu estiver lá com o pijama, lá no sofá, quando chegar essa hora, né? Se bem que meu pai hoje tem quase 80 e continua trabalhando, mas a pretensão é a gente reescrever o conceito de política. Assim, eu acho que eu conheci um pouco da justiça, porque atuando como delegado, a gente pôde experimentar, né? Pôde vivenciar muito a dor das pessoas. Não só a dor física, não. A dor de não ter um amparo, se ver o seu patrimônio violado, a dor de viver com medo, de viver com receio, a dor sabe, da preocupação com os filhos e tal. A gente vivencia muito isso na polícia. E muito policial tenta fazer justiça, né? Fazer justiça fazendo o seu trabalho para que as pessoas vão para a justiça, instituição mesmo, e aí seja feita a justiça. Mas a capacidade, o potencial que a justiça tem de fazer justiça, ele é limitado, porque a gente tem uma série de burocracias, enfim. E aí, para concluir, eu acho que a pretensão é a gente reescrever o conceito de política para que a política seja considerada pelas pessoas como uma arte, sim, mas a arte de fazer justiça. Porque é na Sim, política que as nossas vidas são decididas. Então, eu acho que, quando eu disse que Deus colocou isso na minha cabeça, em algum momento veio uma coisa assim e falou assim, olha, talvez seja uma possibilidade maior ainda do que a que você já teve, até como chefe da polícia, de fazer justiça, né? Para a gente ter menos desigualdade, enfim, para a gente ter um pouco mais de paz e viver um pouco, né? Porque que todo mundo quer é viver, né? As pessoas querem exatamente. trabalhar, querem produzir, querem gozar a vida, querem empreender, e a falta de segurança atrapalha muito isso, né? Bloqueia muito esse. Então a gente precisa de Muito. justiça, né? E aí tem a justiça, tem a polícia, isso tudo. Mas essas coisas todas, eu acho que a política ela tem um potencial enorme para fazer justiça mesmo. E é por isso que a gente encarou esse desafio. Espera que venha acompanhado de pessoas, né, movidas, como eu sei que é a tua intenção, né, para a gente compor lá na Câmara dos Vereadores, pessoas imbuídas, comprometidas com a causa pública, né, comprometidas com o interesse Exatamente. coletivo e não com o seu interesse pessoal. Né, enfim, é isso. É o que eu sempre falo. Eu sempre falo, né? Eu quero fazer uma política mais humanizada, porque eu acho que hoje o que a gente vê realmente é que os políticos perderam um pouco desse olhar humano, né? Isso aí. Olhar para o cidadão com respeito e dignidade que ele merece. Isso aí. Porque tem muitos lá que são eleitos, né, para representar aqueles até que deram voto de confiança e não cumprem com esse papel. É isso aí. E a gente não faz política sozinha, a gente faz política É com isso aí. as pessoas, né? Isso Então, aí. realmente, até o meu papel comum, né, legislando, para legislar você tem que ouvir, você tem que saber qual é a necessidade para você realmente fazer uma coisa que vai ser bom para todos, né, para a É isso aí. sociedade de uma Isso forma aí. geral. E aí você falou, né? Você é um delegado, você tem muitas histórias para contar, uma experiência aí. Eu queria que você me contasse para a gente qual foi o maior desafio que você teve na sua carreira como delegado e que você teve assim um desfecho bem bacana que você possa compartilhar com a gente. Bom, o difícil é escolher um só, né?
Graças a Deus, eu vou te dizer, Daniela, e para o pessoal que está acompanhando a gente, assim, que a vida na polícia é uma vida muito intensa. Você não tem rotina. Sim. Nenhum dia ele nunca é igual ao outro, nunca. Sempre acontecem coisas e eu já tive bar, né? Falei aqui. O bar está com a porta sempre aberta. Então entram pessoas boas, pessoas ruins, cachorro solto na rua entra no bar, fica lá. E delegacia é a mesma coisa. Delegacia, as portas estão sempre abertas. Então as pessoas, quando têm problemas, se tem uma porta que elas encontram aberta, é a porta de uma delegacia ou a porta de uma viatura, né? E aí isso proporciona para a gente uma possibilidade de conhecer o humano, assim, incrível, né? E aí você tem muitas histórias. Eu vou lembrar uma aqui que eu estou pensando aqui com você, que ela teve muita repercussão, que eu acho que isso é uma coisa que vai ser bom para as pessoas ouvirem o relato com o olhar policial disso. Que foi um Sim. caso recente que aconteceu, foi em 2016, salvo engano, foi 2016, né, durante as Olimpíadas, em que a gente teve aquele caso do nadador americano que fez aquela Ah, confusão naquele posto de no gasolina posto? na Barra da Tijuca. Uhum. Até isso era um fato policial, era uma pessoa conhecida mundialmente e tal, que contou uma história. E aí, como aquela história iria se desenrolar? Ele, quando estava lá nos Estados Unidos, já ele gravou para uma rede de televisão, dizendo que tinha sido extorquido, que tinha sido vítima de uma violência, que pessoas tinham, né, apontado arma para eles e tal. E isso seria mais uma história que ia manchar a imagem do Rio, a imagem do Brasil, no momento que o mundo estava olhando para cá, né? Durante Exatamente. as Olimpíadas. E aí, isso marcou muito porque alguns policiais que eram da Delegacia do Turismo, a delegacia que eu já tinha sido titular, eu estava na chefia nessa época, e eu lembro que o delegado à época lá, ele fazia contato comigo, porque era um caso de muita repercussão, né? Isso ia. Me ligaram de tudo que é lugar, né? Eu recebi ligação Ah, de Brasil, de tudo que é lugar, porque um caso desse, consulado, enfim, mobilizou. As pessoas pararam de olhar para a competição e só olhavam para isso. E aí a uhum. gente conseguiu, assim, com alguns policiais dedicados, eles, de uma forma muito rápida, em poucas horas, eles conseguiram esclarecer que aquilo ali, na realidade, era uma grande mentira, né? Que eles tiveram uma outra motivação para contar aquela mentira, que era uma coisa nada nobre, né? Porque eles estavam fazendo uma farra e ele não queria que a namorada soubesse da farra que ele estava fazendo. Mas, em meio a isso, ele ia manchar, né, a imagem do Rio, do Imagem. Brasil, né? Ia ser uma coisa muito ruim. E a gente pôde agradecer assim alguns policiais, né, que se dedicaram e puderam esclarecer isso. E aí eu lembro que teve uma coisa que me deu uma satisfação muito grande, e ficou marcado porque no meio dessa coisa isso não aconteceu tão fácil assim, né? Foram dias muito intensos, de Uhum. a gente teve que ter muita sensibilidade para lidar com aquilo. Para você ter uma ideia, no meio desse processo, dois deles que tinham ficado aqui estavam indo embora, estavam dentro do aeroporto, dentro do avião, já no aeroporto, e em contato com o juiz que tinha competência para isso, a gente pediu uma ordem para tirar esses dois dentro do avião, e assim aconteceu. A gente pediu apoio da Polícia Federal, então os caras estavam dentro do avião, iam embora, e se a gente não tirasse para ouvir o depoimento deles, é bem provável que a gente não tivesse conseguido provar o que a gente queria provar, e ia ficar sempre aquela dúvida. E aí, entre a palavra de um Entendi. nadador famoso e tal, a gente imagina como isso ia ficar. Mas no final terminou como todo mundo viu que terminou, e teve um momento que vieram me perguntar, inclusive a imprensa internacional principalmente, né? Porque ele, por ser um símbolo, né? Um atleta, né? Uhum. Dos Estados Unidos, né? De uma delegação Sim. importantíssima, um medalhista. E aí me perguntaram o que você diria para ele. Eu falei, eu diria algumas coisas, mas é melhor não falar aqui, que está na televisão. Mas além disso, eu diria que ele deve desculpas ao Carioca, porque por pouco ele não manchou a imagem do Rio de Janeiro, por muito pouco, né? Graças a alguns policiais que se dedicaram ali, que não dormiram, que foram direto atrás de uma informação e correram atrás para que aquilo fosse assim, para que não ficasse dúvida, né? Porque no Sim. início ainda ele não quis admitir, então acho que foi um momento que marcou, assim, porque a Uhum. gente salvou um patrimônio ali que é um patrimônio que não tem como a gente valorar, né? A gente não recuperou um carro roubado, né? Não foi nada nesse sentido, mas acho que a gente recuperou o orgulho do carioca ali. Porque quando eu disse Exatamente. isso, eu tenho certeza que essa declaração correu o mundo e isso teve um interesse midiático nisso, porque afinal de contas o chefe da Uhum. Polícia do Rio estava dizendo para um nadador, né, que ele devia Exatamente. desculpas ao carioca pelo que ele tentou fazer, né?
Mas acho que teria vários outros. Se a gente começar a contar casos de polícia, você vai ter que fazer 5 horas de live aqui, porque para contar a história da polícia não tem. Bacana, mas é muito importante a gente falar, realmente mostrar a realidade do policial, porque muitas pessoas criticam muito, né, os policiais, a gente sabe que realmente tem um quadro complicado de algumas, né, enfim, algumas situações, mas a gente sabe que tem muito policial bom e a gente precisa mostrar também o trabalho desses policiais e reconhecer, né? Isso aí. E falando um pouquinho sobre isso, eu queria que você falasse até tema da nossa live, né? Qual o papel da prefeitura frente, né, à segurança pública, para quem está ouvindo conhecer um pouquinho mais Olha, sobre o trabalho da prefeitura em si. que pergunta importante. Pessoal, presta atenção aí, porque se tem uma pergunta que é importante que a Daniela está fazendo para a gente é essa. Sabe por quê? A gente vive uma história, Daniela, de problemas na segurança pública, e se a gente parar agora e rebobinar aqui, né, e voltar 20 anos atrás, né, e olhar as matérias de 20 anos atrás, e olhar os problemas que nós tínhamos há 20 anos atrás, com muito menos população, né, com uma ocupação menor, a gente vai ver que a gente tinha mais ou menos os mesmos problemas. O calibre das armas talvez tenha mudado, né? A gente talvez tivesse muito revólver naquela época, alguma pistola e tal, mas se a gente avançar 10 anos, a gente vai ver que o fuzil entrou na história, mas a dinâmica é mais ou menos a mesma, a reclamação é mais ou menos a mesma, e a resposta para o problema tem sido mais ou menos a mesma. Então, a gente tem e aí eu entro num ponto que eu acho que é muito importante da gente falar, para falar já sobre prefeitura, a gente fala de polícia e de política. Tem uma coisa que muito ruim que aconteceu durante muito tempo, e que a sociedade não se ligou nisso. Eu acho que é importante que as pessoas tenham isso em mente, gravem isso para usar esse filtro para um futuro próximo, que a gente não está livre que essas coisas aconteçam, né? Que é a gente deixar politizar a polícia. Quando isso acontece, quando a polícia trabalha para atender uma conveniência política, olha, pode ter certeza de uma coisa, não vai dar certo. O cidadão não vai ser beneficiado por isso. Então, estou me referindo aqui, você me perguntou sobre prefeitura. Então, Sim. por quê? A gente hoje tem uma lógica, assim, a gente tem uma visão de que polícia é violência, segurança é polícia é estadual, né? A gente não precisa ir muito longe, a gente vai ter falas de pessoas públicas, de governantes, que diziam que a segurança pública é problema do Estado, que não é problema do governo federal, tampouco das prefeituras. Isso, a gente não precisa ir muito longe para ter falas. Tem inclusive, discursos circulando na internet que lembram isso aí. É importante que a gente não esqueça isso, para que a gente não cometa jamais esse erro de novo. Porque nós chegamos ao ponto que chegamos em razão disso, em razão das prefeituras, ao longo desses anos, terem se eximido dessa responsabilidade, e o próprio governo federal também. Hoje já não é mais assim, infelizmente. A gente tem um plano nacional de segurança pública que precisa ser implementado, e nesse plano as prefeituras têm um papel importantíssimo lá para cumprir. Mas tá bom, agora vamos tentar responder de uma forma mais direta. Qual é o papel da prefeitura? Olha, primeiro que a gente precisa perceber que as forças estaduais, né, Polícia Militar e Polícia Civil, não é só no Rio, no Brasil inteiro, elas passam por uma carência crônica de recursos humanos e materiais. E o Rio, que passa e que está enfrentando um regime de recuperação fiscal, né, ele não vai ter essas carências supridas tão cedo. Então, a gente tem uma deficiência aí de policiais da grandeza de milhares, né? A Polícia Civil, por exemplo, ela não tem 9 mil policiais e ela deveria ter 23 mil, ela já teve 12 mil. E as demandas continuam crescendo, a população continua crescendo e o crime continua aumentando. Então, se a gente congela essa informação, e na Polícia Militar é mais ou menos no mesmo sentido, a gente começa a perceber que a gente tem 7.300 agentes de segurança, né, porque são agentes de segurança na Guarda Municipal. A gente não pode ter esses agentes de segurança espalhados pela cidade, catando bala Juquinha, correndo atrás de camelô para catar bala Juquinha, com um talão na mão, só preocupado em ficar multando loja por isso ou loja por aquilo, apoiando todos os segmentos da prefeitura, fazendo um monte de coisa. Até para a água já foram, para fazer policiamento marítimo, né? Mas e o carioca? Onde que fica nessa história? Né? Então, a gente anda hoje na rua, e eu tenho andado bastante, né? A gente tem andado bastante quando a gente faz campanha, e a gente precisa dizer que a gente tem visto a Polícia Militar nas ruas. Né? A gente tem visto, como não via em muitas épocas, aí, a Polícia Militar tem estado nas ruas. A gente vê um policiamento muito melhor do que a gente já viu em outros tempos. Mas a gente não vê a Guarda Municipal.
né? Onde é que estão os 7.300 agentes da Guarda Municipal? Eu já conversei com vários deles, né? E eles me apontam uma série de questões. A primeira é que a gente precisa enfrentar a conveniência política, por isso que eu fiz aquela volta toda, enfrentar a conveniência política para atender o vereador tal, para atender o secretário XYZ, que é do partido tal, e dizer para ele, não, olha só, a Guarda Municipal, ela não é um saco sem fim, sem fundo. A Guarda Municipal, os 7.300, parece que é muito, mas não é, porque eles têm uma missão. Essa missão é sair todos os dias para as ruas e atuar em defesa do carioca, em defesa do cidadão. E eles não estão fazendo isso, né? E aí a gente não vê o guarda na rua. Então, acho que essa é a primeira questão. E quando a gente faz, sem a gente ter que inventar muita coisa, nós temos, né, uma série de projetos, uma série de ideias para a gente potencializar, né, para a gente, primeiro, ter um melhor controle sobre as ações da guarda. A gente ouve muita reclamação hoje. Muitas pessoas têm me procurado. Eu fiz, no dia da Guarda Municipal, até eu prestigiei os guardas municipais, porque eles precisam ser prestigiados, e muita gente me mandou mensagem dizendo assim, olha, mas eu tenho tanto problema com a guarda, que a guarda é isso, que a guarda é aquilo. Eu falei, tá certo. A gente precisa, para a gente ter uma força de segurança reconhecida, ela tem que ter controle. Ela tem que ser regulada por alguns mecanismos de controle. Ela não pode ficar solta e cada um faz o que acha que deve fazer. Agora, para fazer isso, a prefeitura, o prefeito, ele tem que chamar para si o problema e dizer assim, é comigo. E o Luiz já fez isso. Tanto fez que botou um delegado como vice-prefeito dele. Então, o Luiz está dizendo, não tem mimimi, não tem conversa. Né? Como vou falar uma linguagem aqui, me desculpe, não tem caô. Né? Tá um delegado aí para tratar disso. Né? Uma pessoa que estudou muito, eu me dediquei. A minha experiência não vem só da chefia da polícia. Depois disso, eu estudei mais ainda a segurança. Então, o primeiro passo parece que é pouco, né? Mas não é. Né? É a prefeitura enfrentar de fato isso. Como é que ela faz isso? Primeiro, tomando a decisão política. A Guarda Municipal existe para defender o cidadão. Ela não existe para ficar trabalhando, fazendo política, fazendo uma foto bonita para o político. Então, por exemplo, vamos falar de um problema que mais específico. Essa coisa do embate com o vendedor ambulante. Né? Então, a gente hoje lembra do Guarda Municipal. Né? A gente lembra do Guarda Municipal com um cacetete correndo atrás do ambulante, aí de um lado um cidadão diz, mas ele é trabalhador, do outro lado diz, isso tá uma bagunça, precisa de ordem na rua e tal. Exato. Então, é injusto a gente fazer isso com o guarda municipal, sabe por quê? Porque tem uma maneira de enfrentar esse problema bem diferente disso. Muitos desses produtos, independente da gente falar se isso... A gente tem que olhar para o lado humano, pessoas que não conseguem trabalhar, pessoas que estão desempregadas, isso se agravou em razão da pandemia. A gente tem que olhar isso. Exato. Mas, por outro lado, a gente não pode ter uma desordem completa nas ruas. A gente não pode ter uma banquinha na frente de uma loja vendendo um produto que a mesma loja vende por 1/3 do preço. Né? Você tocou nesse ponto muito importante. Desculpa te interromper, porque você está falando exatamente de uma... Assim, eu moro no bairro da Barra de Tijuca, e a gente está tendo muitas reclamações de moradores, especialmente da região do Jardim Oceânico, que ali em volta do metrô, ali existem os comerciantes que pagam, né, seus aluguéis, que pagam seus impostos, e que hoje ali está tomado justamente por ambulantes que tomam ali em volta da região. E aí, hoje o posicionamento da prefeitura é que não pode tirar eles. E é uma situação muito complicada, né? Porque como que fica exatamente o que você está falando, né? O trabalhador, ele precisa ter um espaço. Dentro do que você está falando aí, qual a posição da prefeitura frente a isso? O que vocês têm de projeto, de plano, para poder conseguir posicionar, dar um espaço para que essas pessoas tenham como desenvolver o seu trabalho, mas também que a desordem... Tem até uma pergunta aqui, que ela está perguntando... Deixa eu até ver quem é a pergunta aqui, Fernando, só para a Leila. Se existe algum projeto de segurança diferenciado a cada bairro de nossa cidade, ou é um estudo geral de violência para a cidade, né? Porque realmente os bairros sofrem diferenciação de estudos para a segurança, porque realmente cada bairro requer um olhar diferente, né? Cada bairro tem a sua situação. E se você deixa as coisas começarem a crescer de forma desordenada, daqui a pouco, para você conseguir colocar a casa em ordem, fica muito difícil, né? Olha, você Desculpa falou... te interromper, mas eu precisava pontuar isso. Não, me interrompe sim. Assim, você falou a palavra-chave, a casa em ordem. Se a sua casa, se a nossa casa está uma bagunça,
como é que a gente acha que as coisas vão funcionar dentro dela? Como é que você vai achar as coisas? Está tudo uma bagunça, está tudo de cabeça para baixo. A cidade é do mesmo jeito. Exato. Não tem como a gente achar que a gente vai ter segurança, que a gente vai ter desenvolvimento, que a gente vai ter uma vida razoavelmente boa, se está tudo uma bagunça, se as ruas estão todas tomadas. Começa por aí. Então, a gente não pode ser indiferente ao problema humano, ao problema do desemprego, mas a gente não pode aceitar a desordem como algo natural, que é o que está acontecendo. As ruas do Rio estão uma bagunça, né? E não é da Barra da Tijuca, em todos os bairros que você anda. Agora, você falou, as pessoas, eu achei interessante a pergunta que colocaram aí, você não falou o nome da pessoa, então não tem como... Foi a Leila, uma amiga Leila, minha querida. Desculpa, Leila. Quando a Leila pergunta isso, ela está fazendo uma pergunta bem interessante. A segurança pública é uma questão complexa. A gente não tem uma solução mágica, não tem uma fórmula mágica, isso não existe. Mas a gente tem sim, olha, tem casos, tem exemplos que dão certo e a gente não pode ignorar. Hoje a gente tem um programa chamado Segurança Presente, que tem ampliado e ele está aprovadíssimo pelo Carioca. Eu tenho conversado com muitos comerciantes, com muitos representantes de associação comercial, de empresários, e esse programa está aprovadíssimo. Ele resolve todos os problemas do mundo? Não resolve. Mas ele deixa o empresário, o microempresário, o pequeno lojista respirar para que ele consiga sair da situação em que ele foi inserido em razão da pandemia. Como é que a gente faz para que esse programa seja ampliado para outros bairros? Primeiro, isso tem que ser feito com base em indicadores e não com indicação política. Olha, aquele bairro ali tem um vereador tal. Não pode ser isso. E a gente pretende fazer isso, isso está encaminhado já no nosso plano de governo. Então, a gente tem conversado com as pessoas que fazem a gestão disso, e a ideia é, inclusive, voltando na Guarda Municipal, é a gente aproveitar o guarda municipal na sua hora de folga, assim como o policial militar faz, assim como o policial civil faz, pagar para esse guarda municipal no horário de folga para ele integrar essas equipes do Segurança Presente. Porque tem civis que são contratados lá. Então, a gente não pode desperdiçar, a gente não pode pegar o guarda municipal e fingir que ele não existe, deixar o guarda municipal, cadê o guarda municipal que estava aqui? Né? A gente não pode fazer isso. Então, o guarda municipal, ele é um agente de segurança, ele, por enquanto, ele não está armado, mas ele é um agente de segurança e a gente tem agentes civis que são contratados para atuar no programa Segurança Presente. Com essa força extra do guarda municipal, e aí eu não sou a favor de tirar o guarda no horário regular, não, porque senão a gente é cobertor curto, vai descobrir em outro lugar. Para a gente colocar no lugar, alguém vai ficar sem. Eu acho que isso não é isso é uma medida política. Eu gosto de ser técnico, eu não vou deixar de ser técnico, eu vou continuar sendo delegado. Né? E aí eu não vou concordar com isso. Mas eu acho que o guarda municipal, na hora de folga dele, ele está querendo complementar a sua renda. A prefeitura tem que se debruçar sobre isso e a gente tem que encontrar uma maneira de fazer uma gestão melhor de recursos para que a gente possa remunerar o guarda no horário extraordinário e a gente ir lá com o pessoal de segurança presente, junto com os empresários. A gente esteve na FEComércio, eu fui com o Luiz lá, a gente se reuniu com o presidente da FEComércio, o Antônio, e aí a gente encontrar uma forma da gente ampliar o segurança presente, porque isso está aprovadíssimo. Porque quando a gente consegue fazer isso, os índices eles caem na mesma hora. Quando os índices caem, a loja começa a funcionar, começa a vender, ele recontrata mais gente, e aí a máquina, a roda vai girando e é o que a gente precisa. Só para dar um pequeno exemplo, eu não sei se respondi o que você me perguntou, mas continua aqui. Eu tenho algumas perguntas aqui, eu anotei aqui, vou ler para você, tá? Que eu pedi a alguns amigos que são também da polícia, né, que estão aí ansiosos para ouvir o que vem de novidade para eles no ano que vem. E aí, exatamente, um deles perguntou um pouco do que você já respondeu, né? Se vai ser armado, se a Guarda Municipal vai ser armada, é uma questão que já vem sendo debatida já há algum tempo, né? E se sim, se confiaria na Guarda Municipal armada num enfrentamento aos camelôs. Eu acho que você já falou um pouquinho com relação a isso eu acho que para responder essa pergunta, acho que o enfrentamento ele não é uma estratégia inteligente e ele não tem dado certo. Então a gente precisa se basear menos no achismo. Eu acho que isso dá certo, acho que não. Peraí, vamos se basear na nossa experiência. Isso está dando certo? Não. Né? Isso só sobra pancada para tudo que é lado, inclusive para o guarda. É pedrada que fica voando, pedrada na cabeça do guarda. Isso não está dando resultado. Tem uma forma mais inteligente de fazer isso? Tem. A Guarda Municipal tem capilaridade, ela sabe o que está acontecendo na rua, ela sabe onde estão esses depósitos, né? Tem um trabalho de inteligência que pode iniciar a partir de um trabalho de coleta de informação da própria guarda, né? Sabendo onde estão os depósitos, sabendo de onde saem aqueles carrinhos carregados de coisa. Essa informação vai para a Polícia Civil e para a Polícia Federal, porque tem muito produto que é contrabandeado, né? Tem muito produto que é oriundo de descaminho. Então, isso é crime federal, isso interessa a própria Polícia Federal.
Agora, a Polícia Federal conhece as ruas do Rio? Não, não conhece. Ela não conhece. A Polícia Federal só vai andar com GPS na rua do Rio. O guarda municipal sabe onde está tudo. O guarda municipal sabe o nome do cara que está ali, sabe a hora que ele tira o carrinho dali, da onde é que é aquela casa velha ali. Ele sabe se dali vem coisa, produto industrial ou não, ou se é essas coisas de trabalho artístico, né, manufaturado ou não. Sim. A gente não pode desperdiçar esse conhecimento aí. Com um trabalho de inteligência, não adianta ficar enxugando gelo, correndo atrás do camelô, como eu tenho dito, para ficar catando bala juquinha. A gente tem que ir na fonte, porque essa questão do vendedor ambulante, Daniel, ele alimenta uma cadeia criminosa que eu vou te dizer que ela fatura mais do que o próprio tráfico de drogas, né? O crime internacional que mais gera recurso para atividade para as organizações criminosas é o contrabando, no mundo inteiro. Depois vem o tráfico de armas e depois é que vem o tráfico de drogas. Então, o contrabando ele é uma máquina de fazer dinheiro ilegal. E a gente tem as ruas do Rio, né? A gente tem a gente tem um problema do roubo de carga. Tem um problemaço, abalou a indústria, a gente falou muito, a mídia explorou muito isso. E aí a gente pega e tem as ruas do Rio abarrotadas de vendedores ambulantes sem nenhum controle, numa desordem total. Quer dizer, a mensagem que a prefeitura manda para o cidadão é o seguinte: olha, o roubo de carga não nos incomoda, porque as cargas que são roubadas, a gente está ajudando a desovar essas cargas nas ruas do Rio. Porque quando faz isso? Porque a gente teria que atuar, e aí entra aí uma outra questão da própria Guarda Municipal, com uma integração efetiva, com uma integração de verdade com as forças policiais. Então, os meus sucessores, né, o meu sucessor que está lá, né, e hoje a polícia tem dado exemplo, né, já deixou bem claro que tem força e tem inteligência para atuar nessa história, né, mostrou em ações recentes, inclusive com a milícia. Então, o que a gente precisa? A gente precisa conseguir conversar, a gente precisa que a prefeitura assuma, de fato, a sua missão nessa história. E eu, como delegado de polícia, eu não vou a serviço do Luiz Lima para ficar com conversa fiada, para ficar com mimimi político, né? Então, a gente vai para bater de frente com essa história. Então, tem um problema seríssimo aí. Essa história do camelô, ela é muito maior do que esse gato e rato que normalmente a gente vê, né? É muito maior do que isso. Tem uma indústria do crime que pode estar alimentando parte disso. Não estou dizendo que não tem a gente a gente tem que olhar com olhar humano, o cara que perdeu o emprego e tal, né? Mas tem uma indústria do crime que usa essa cortina de fumaça aí do vendedor ambulante para realimentar, né, as suas bases. Mas eu não falei da guarda, né? Você queria falar se a guarda vai ser armada, é importante dizer isso. Prometo que falo em um minuto. Essa questão da guarda ser armada, é importante que as pessoas entendam uma coisa. As grandes metrópoles hoje, o Rio, né, a gente é uma das maiores, é inevitável que as guardas municipais sejam armadas. O ideal seria que nós não precisássemos de guarda armada, seria o melhor. Quanto menos gente armada, né, nas ruas, melhor porque isso dá trabalho para a polícia, isso traz mais demanda para a polícia, mais necessidade de controle. Mas não tem jeito. A gente chegou num nível de violência que é inevitável que as guardas sejam armadas. A questão que as pessoas precisam perguntar é como armar a guarda municipal? Essa é que é a pergunta que vale 1 milhão. E aí vou te dizer em um minutinho. A gente primeiro tem que fazer isso de uma forma progressiva e de uma forma responsável. Se eu disser para você, Daniel, vamos dizer para todo mundo aqui que a gente vai armar a guarda municipal. Olha, eu estou falando uma mentira. Vamos armar todo mundo. No segundo dia, a gente vai fazer uma licitação, vai comprar 7.300 pistolas e vai colocar... Isso é mentira. Ninguém consegue fazer isso. Até porque eles também têm que ter um preparo, né, Fernando? A gente tem que qualificar. A gente tem que saber onde essas armas vão ficar guardadas para não acontecer o que acontece com a Polícia Militar hoje. Quando o guarda vai pegar a arma e vai entregar, a gente vai anotar o que num livrinho, num pedaço de papel. Amanhã a gente precisa ter uma investigação, aquela arma lá está envolvida em alguma coisa. Quando a gente vai olhar quem pegou aquela arma naquele dia, a folha do papel foi arrancada. Não pode, a gente não vai começar assim. E o ideal é que a gente, primeiro, como eu tenho dito, que a gente crie núcleos altamente qualificados, né, nos modelos do BOP e da CORE, dentro da guarda, para que o guarda que está na rua hoje, que ele se sinta protegido, que ele tenha uma força especial dele, da própria instituição. Não tem nenhum problema em ter isso. E aí esse guarda ele é muito bem armado, dessa tropa de elite. A partir disso, a gente vai acompanhando para ver como isso se comporta, como as pessoas estão reagindo a isso, como elas estão vendo lá 2 viaturas da Guarda Municipal com homens que eles vão olhar, vão achar que são os caveiras do BOP, mas são guardas municipais, é o BOP da guarda. Como é que isso está representando na segurança? Isso avançando, o que a gente faz? A gente escolhe uma determinada região e a gente vai fazer isso com base nos indicadores,
né? Com base em dados e não por achismo e não por indicação política. Não vamos beneficiar aliado Sim. político nenhum, né? O nosso aliado Perfeito. é o cidadão. E a gente vai pegar aquela região, vamos armar os guardas daquela região. E a gente vai acompanhar com os indicadores. Os roubos de rua diminuíram, os roubos às lojas diminuíram, ou a gente teve mais bala perdida, ou a gente teve guarda sendo atacado para roubar a arma dele, ou a gente teve guarda dando tiro em cidadão. Vamos acompanhar isso. E na medida em que a gente vai sentindo que a forma como a gente implantou está dando certo, a gente vai avançando. A gente viu que está tendo algum problema, a gente redefine, a gente realinha, vamos fazer diferente, tem que ter mais controle, a guarda tem que ficar até mais tarde, enfim. Esse processo tem que ser um processo responsável e não pode ser um processo com intenção eleitoral. Vou dizer isso para daqui a 2 anos alguém... Não, isso não pode ser assim, eu não vou permitir que seja, porque arma, ela pode representar um risco para o próprio cidadão, né? Então é bom que a gente tenha alguém armado para nos proteger, é preciso, é necessário, mas essa pessoa, esse agente de segurança, que eu quero chamar de polícia municipal, né, sem colocar muito preparado para que eu me sinta seguro com ele, não que eu tenha medo dele. Perfeito. Vou ler mais uma pergunta aqui que dos colaboradores aí que eu fui perguntar. Falei, gente, vamos lá, vamos aproveitar para fazer umas perguntinhas para o Fernando. E tem uma aqui que me chamou a atenção, tá? Como a prefeitura atuaria no combate dos usuários de drogas, principalmente os usuários de crack? Fernando, eu estive essa semana no centro da cidade e eu fiquei muito assustada no que se transformou o nosso centro da cidade. A quantidade de pessoas nas ruas. Esse é um outro ponto, tá? Vamos focar agora nas drogas, porque esse é um outro ponto que é muito preocupante. Muito. Então, com relação a isso, qual seria a atuação da prefeitura frente a essa questão das drogas? Uma vez mais, a prefeitura precisa ter coragem para enfrentar esse problema. É um problema complicadíssimo. Isso é um câncer que está contaminando toda a nossa sociedade. São verdadeiras ilhas de zumbis que ficam andando. A gente vê em vários pontos da cidade, cracolândias. Né? Isso gera um problema que ele vai crescendo e aí vai comprometendo toda a nossa capacidade de viver em sociedade. Né? Esse problema é quem conhece, quem sabe, quem vê isso, sabe o quão grave é isso. Então, como é que a gente trata disso? Olha, Daniel, tem prefeituras, e eu tive conversando essa semana com pessoas do interior, prefeituras menores, que tiveram iniciativas muito, muito interessantes. O que é importante é o seguinte, o guarda municipal, a gente tem que qualificar uma parte da guarda municipal que tenha perfil, né? Que ele recebeu um treinamento específico para isso, para ele atuar numa equipe multidisciplinar, né? Em cooperação com o pessoal do serviço social e com o pessoal da saúde, porque tem uma questão de saúde importantíssima nisso. A gente não pode achar que nós precisamos só fazer uma varreção nas ruas e tirar essa imagem ruim das ruas. A gente precisa dar um jeito na desordem, mas são pessoas. Cuidar das pessoas, porque eles também são cidadãos carioca e merecem, né, de um cuidado, né? Sim, a gente tem muita gente. Por que as pessoas, né? Por que tem pessoas que, porque o crack, ele pode ser o inicial que levou a pessoa para a rua. Então, alguém pode acabar indo para as ruas porque começou a usar o crack, tem muitas histórias nesse sentido, mas pode ser o contrário. As pessoas podem já estar nas ruas e aí elas acabam consumindo drogas e acabam chegando no crack e aí não conseguem sair. Então, tem diferentes tipos de problema. Então, a gente precisa ter um pessoal qualificado nesse sentido para olhar para esse problema e saber separar o que é, por exemplo, uma pessoa que tem problema de um distúrbio mental qualquer e foi morar nas ruas, foi viver nas ruas e a partir daí começou a usar droga. Essa pessoa precisa de um encaminhamento. Né? A gente tem aquela pessoa que tem família, que tem condições, que está desintegrado, desconectado da sua família. Veio, às vezes, do interior e está perdido aqui, as pessoas sequer sabem, mas tem condição, a família tem condição até de acolher de volta, mas ela está extraviada como ser humano. É um outro encaminhamento. Sim. E você tem pessoas que já estão no crack, já estão vivendo nas ruas, que se dedicam à atividade criminosa. Elas roubam o telefone celular, elas roubam tudo para alimentar aquele vício. Então, é importante que a gente estratifique cada tipo de problema desse. E o guarda municipal, se ele chegar lá só com um cacetete, ele não vai resolver isso. Ele vai espanar aquilo dali, não vai resolver nada. Ele vai jogar sujeira para o outro lado. A gente precisa enfrentar com coragem isso, tem que ter coragem, porque isso é complicado, isso não é fácil, mas se a gente fechar os olhos para isso, se a prefeitura não tiver coragem para enfrentar isso, a gente vê o exemplo de São Paulo, né, como a Cracolândia. Imagina se isso começa a crescer em algumas áreas aqui, depois fica impossível.
Depois a gente só Exato. se, né, não tem mais como resolver. Mas tem solução sim, tem municípios que já encaminharam isso. A solução passa por uma equipe multidisciplinar, que tem o pessoal da saúde, que tem o pessoal do serviço social e que tem a guarda. Para tratar cada caso, né, a gente não pode, né, senão a gente fica falando muito tempo aqui, a gente acaba o tempo da live. Mas isso tem solução, agora isso tem que ter coragem. Né? E coragem, né, a polícia dá isso para a gente. Luiz Lima também é um cara que, né, não, sabe, é um cara abnegado, tem que ter coragem para enfrentar uma travessia de 30 e poucos quilômetros, né? Sem coragem o cara não consegue fazer isso. Sem dúvida. E aí, pegando um pouco do gancho que eu falei, né, que eu vi muitos, eu tenho visto, né, que aumentou a população de rua, né, aí tem a ver também com a questão da segurança, porque, como você falou, tem famílias que foram morar na rua porque realmente não tiveram mais condições de pagar a sua moradia. Eu fiquei muito triste, há muito tempo eu não passava em frente ao Teatro João Caetano, ali na Praça Tiradentes, e eu vi crianças, nossa, famílias inteiras. Tem até colchão lá na frente, fizeram de casa. Sim. E eu não entendo o que está sendo feito com os abrigos da prefeitura. Eu acho que o abrigo ele não deve ser feito de depósito, ele não é um depósito para jogar as pessoas lá. As pessoas merecem tratar com dignidade, ter um lugar apropriado onde ela possa não só ter um local onde ela possa ficar, mas sim ter um trabalho olhando para essa questão da saúde, né? Porque ela precisa olhar para a questão da saúde do morador de rua, mas também um trabalho para capacitar essa pessoa para ela poder ter chance de conseguir um emprego e conseguir ter a sua dignidade de volta, e assim ela consegue alugar uma moradia para a sua família. O que você, Luiz, né, vocês têm conversado bastante sobre toda a questão da cidade como todo, todos os pontos, são várias áreas para serem cuidadas, mas você já tem algum projeto, alguma coisa que vocês pensam nesse sentido? Tem, sim, Daniel. Olha, essa questão é uma questão que, assim, primeiro a gente tem que entender o seguinte, tem que fazer uma releitura do que a gente tem ouvido muito nos últimos anos aí. Né? Porque tem essa coisa de, eu tenho direito de ir e vir, né? Eu posso ficar aqui. A gente tem menores de idade que ficam morando nas ruas, eles moram às vezes na Baixada, e 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, eles estão na zona sul da cidade. Então, uma vez mais, nós não podemos ficar indiferentes à questão da humanidade, à questão humanitária, né? Mas nós também Sim. não podemos concordar com a desordem pela desordem. Então, e principalmente porque, enquanto poder público, o agente público, ele tem uma responsabilidade diferente do cidadão comum. Então, vamos usar o exemplo do guarda municipal. O guarda municipal que, de alguma forma, tem contato com uma pessoa que está morando nas ruas e junto àquela pessoa tem uma criança ali de 10 anos, ou tem um jovem ali de 12 anos de idade. Né? Tem muita gente que diz assim, ele não pode fazer nada se aquela pessoa não concordar. Eu discordo disso. Eu discordo porque aquela criança pode não ser filho daquela pessoa que está ali, ele pode estar ali por Exatamente. outro motivo, e é obrigação do agente público tomar uma medida em defesa daquele cidadão que está ali. E essa Uhum. medida deve ser adotada, a meu ver, né? E essa é uma releitura que toda a nossa sociedade tem que fazer. Isso aqui não tem nada de ser indiferente à necessidade do humano. Não tem. É uma questão Uhum. pragmática, uma leitura, não tem nada de ideologia aqui. Né? Mas eu, como agente público, eu me incomodava enquanto delegado, quando eu saía com as viaturas, né? Às vezes saía com o meu pessoal à noite, falei assim, vamos dar uma olhada, ver como é que está a nossa área aqui. E eu saía, eu via um monte de crianças nas ruas. Eu botava essas crianças para dentro da viatura e eu trazia para dentro da delegacia. Né? E aí, como é que a gente fazia? A gente tentava fazer da melhor maneira possível. Depois eu comecei a tentar apoio do Conselho Tutelar, que está com a Prefeitura. Então é importante que a gente Tem que... lembre Exatamente. que está com a Prefeitura, mas que é um apoio do Judiciário. Né? Mas é importante que a força de segurança municipal, a Guarda Municipal, possa contar com o apoio do Conselho Tutelar. A gente precisa saber, Daniel, o que o Conselho Tutelar está fazendo. Qual é o papel do Conselho Tutelar quando a gente vê, principalmente, crianças nas ruas, no meio dessa população de rua, porque aquela criança não tem o direito de estar na rua. O agente público tem o dever de cuidar daquela criança. Então, ele não pode ignorar isso e alegar uma constitucionalidade aí. Quem fala sobre Constituição é o Supremo Tribunal Federal. O agente público tem que cumprir a sua obrigação. E a sua obrigação é acolher o cidadão dentro da sua área de atribuição. Então, a gente tem o Conselho Tutelar, a gente tem outras áreas da assistência social
que precisam agir. Eu entendo que há uma dificuldade, né? Não é recolher as pessoas. A gente precisa cadastrar essas pessoas, a gente precisa saber a história dessas pessoas. Muitas delas têm problemas mentais, muitas delas têm algum tipo de desequilíbrio, muitas delas estão extraviadas, elas são de outros lugares e não conseguem voltar para o lugar onde foram. Então, o serviço social ele consegue reencontrar essas pessoas, consegue fazer muito isso. O programa Segurança Presente, a gente fala muito das prisões que eles fazem, a gente fala muito da prevenção deles, mas eles têm um serviço de assistência social que faz muito isso, inclusive reencaminha essas pessoas. Tem gente que começou a trabalhar, arrumou um emprego, tem um cara lá que era morador de rua, que já escreveu livro. O pessoal do Segurança Presente tem essas histórias todas. Agora, isso é um problemaço, né? Que a gente precisa entender, a gente como cidadão. E aí eu fico muito à vontade aqui para ser politicamente inconveniente. Eu não tenho essa preocupação. Tá? Eu não tenho, porque eu acho que eu tenho que ser verdadeiro, dizer o que eu penso. A gente tem, como cidadão, quando a gente vê alguém ali pedindo alguma coisa, dependendo da situação, é uma pessoa que tem uma limitação física, é uma pessoa de muita idade, às vezes a gente fica se compadecendo, aquela pessoa pode até estar com muito frio e morrer, ela pode estar com muita fome e ter um problema ali, né? Mas o ideal é que o cidadão tente ajudar a política pública, que o cidadão cobre a política pública. Porque hoje, o que essas pessoas acabam vivendo, eu tenho muitos amigos que até me chamaram para participar de programas que fazem entregas de comida nas noites e tal. E eu falei assim, olha, eu não vou fazer, porque se eu for fazer, vão dizer que eu estou fazendo isso para ganhar voto. Sabe, eu ajudo da maneira que eu tenho que ajudar lá e tal, mas eu não vou botar a cara lá, porque senão vão dizer que eu sou oportunista, né? Mas quando esses grupos que fazem isso, a prefeitura precisa ter um olhar para esse pessoal que é voluntário, né? Que faz isso por iniciativa própria, tira do bolso, arrecada com os amigos e tal. E tem muita gente que só consegue comer, só consegue ser acolhido do frio, consegue, às vezes, reencontrar com a sua família, consegue remédios, graças a essas pessoas. Isso não está certo. O poder público tem que fazer esse link com esses grupos e, de alguma maneira, esses grupos têm que ser ouvidos na prefeitura. Então, a Secretaria de Assistência Social ela tem que ter um espaço para trazer essas pessoas, porque se esse voluntarismo ele faz parte da característica do carioca, como a gente vê que faz, o poder público tem que no mínimo, liderar isso, né? Tem que aproveitar que a gente não consegue. E olha, tem uma coisa que é importante a gente dizer aqui, não estou criticando ninguém, né? Mas na segurança, a gente tem sempre uma cobrança danada para onde vai o recurso que é aplicado na segurança, comprou viatura, comprou colete, comprou arma, comprou munição, isso está publicizado aí, todo mundo quer saber disso nos mínimos detalhes, né? E o dinheiro que vai para assistência social? Onde é que ele é aplicado? Né? Qual é o retorno que ele está dando? Cada centavo que a gente aplica na segurança tem que dar um retorno. Ah, comprou viatura, mas já tem tanta viatura, tem que ter mais não sei o quê, tal. Todo mundo fica discutindo. É igual o técnico de futebol, né? Todo mundo tem de segurança hoje. Eu acho bom isso. Eu acho bom. Eu acho até legal isso a gente discutir, que as pessoas vão conhecendo mais. Mas e na assistência social? O recurso que vai para a assistência social, ele está sendo empregado no lugar que dá mais retorno ou ele está sendo empregado no lugar que atende à conveniência de segmentos ou áreas políticas? A gente precisa ver isso. O cidadão precisa pensar nisso e falar assim, é legal eu dar uma refeição, é legal eu fazer um trabalho voluntário, continua fazendo. Mas cobra aí do teu vereador, cobra da Daniele, quando você pode cobrar. Eleger a Daniele. Ô, Daniele, vem cá, tem um programa social aqui na Barra, não sei o quê, para saber se aquele recurso está sendo aplicado lá, se ele está sendo bem aplicado ou se ele seria melhor aplicado em outro lugar, né? Para fazer cursos profissionalizantes para as pessoas que têm condição de fazer isso, para reencaminhar essas pessoas, ou se está só naquele assistencialismo ali, porque a gente sabe, a gente já ouviu dizer isso, a gente sabe que existem ações que elas não querem acabar com esse cenário, elas querem perpetuar esse cenário porque isso alimenta uma máquina aí de recolher dinheiro, inclusive internacional. Então, é mais ou menos por aí, Daniel. Eu, às vezes, me emociono um pouco alguns temas e acabo falando, mas é isso. Tem solução? Se tem, sim. Agora, é super importante o que você está colocando, e é uma área que eu me sensibilizo também bastante. Inclusive, até acho interessante a gente colocar que a participação de cada cidadão é fundamental. Para colaborar, como você falou, para cobrar realmente a quem diz direito. Eu lembro que aconteceu uma situação, vou falar rapidinho, porque o nosso tempo está acabando, e vou pedir já para você dar a sua mensagem final. Eu trabalhava ali na Presidente Vargas, que na Uruguaiana, numa empresa que tem ali no andar alto, e eu lembro que a gente observava um morador de rua que ficava ali na Presidente Vargas, e a gente ficava com pena porque a gente percebeu que ele tinha alguma deficiência, né, algum probleminha.
e a gente começou a dar a refeição dele, né? Algumas colegas. E aí elas falaram assim, Dani, eu acho que ele está perdido. Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos ligar para a prefeitura e vamos pedir para alguém vir aqui recolher ele, né? E aí ligamos, né? Pedimos a ajuda, o abrigo, né? Levaram a Kombi até ele, conversaram com ele, porque ele tem que aceitar ir, né? Ele tem que ser de, né, livre de espontânea vontade. Ele aceitou, entrou na Kombi, levaram ele para o abrigo. E aí, beleza, fizemos lá o nosso papel, estávamos de olho, né? Monitorando e deu tudo certo. No dia seguinte, quando eu cheguei no trabalho, as meninas chegaram, Dani, você não sabe? Eu falei, o quê, gente? Você viu na televisão? Eu falei, não. Aquele rapaz que nós chamamos para levar ele para o abrigo, a família estava procurando ele, já fazia mais de meses e não sabia onde ele estava. E aí, graças à essa ação que nós fizemos, esse pequeno movimento, né, chegou, né, enfim, foi noticiado e ele reencontrou a família. Então, assim, nós temos também o nosso papel como cidadão de se ver que aquilo não está certo, reclamar, procurar ajuda, né? Fazer o nosso papel. Porque muitas vezes o político ele também está lá na Câmara dos Vereadores, ele tem que ter acesso, a população tem que ter acesso a ele, tem que ter um canal direto. É isso aí. Né? Isso aí. A gente não pode fazer política pública sozinha, tem que trabalhar junto, sempre, né? Isso aí, ouvindo as pessoas e ter transparência, porque quando você tem transparência, quando você tem a coragem de dar transparência ao que você está fazendo, você vai mostrar suas mazelas. Todo mundo tem mazelas. A polícia tem mazelas, a justiça tem mazelas, os governos têm mazelas. Agora tem que mostrar isso para o cidadão até perceber a dificuldade que o governo tem de fazer algumas coisas. Agora, claro, vai se mostrar e vai ver onde é que está o problema, né? O que escorre para o outro lado lá, que é o dinheiro que vai para o desvio. Agora, quando faz isso, é legitima. E aí as pessoas vão ver, as pessoas precisam saber para onde que vai o dinheiro delas. Porque, gente, tem que entender uma coisa. Governos não geram riquezas. Governos só consomem riquezas que nós, como cidadãos, produzimos. O governo não tem riqueza. Quando o governo diz, ele vai botar nada, que não tem dinheiro nenhum. Quem fez esse recurso fomos nós, trabalhando, gerando impostos e tal. Governos não produzem riqueza nenhuma. Eles só consomem as riquezas que o cidadão faz gerar. Exatamente. Delegado Fernando Veloso, muito obrigada pela sua participação. Eu desejo todo sucesso, né? Eu espero muito podermos trabalhar juntos ano que vem. Vai ser um prazer fazer essa parceria com você, com o Luiz Lima. Eu queria que você deixasse um recado final. Eu peço desculpa ao nosso público aqui. Muitas pessoas passaram por aqui, comentaram, escreveram, mas passa muito rápido. E são tantas perguntas que eu tinha para fazer que eu não consegui acompanhar aqui as perguntas. Mas depois a gente vai olhar, eu vou direcionar para o Fernando o que ele puder responder, né? A gente vai respondendo pelo próprio Instagram. Isso aí. Fique à vontade para dar sua mensagem final. Primeiro, a gente não pode deixar as pessoas em dívida. A gente tem que estar. Vou me comprometer aqui. Você manda as respostas, as pessoas que quiserem seguir, coloca lá nas redes sociais que a gente está aí e a gente tem que fazer isso. Olha, a mensagem que eu quero dar para as pessoas que estão aí, Daniela, é que elas superem o desafio que está colocado para todos nós hoje. Qual é o desafio? Vencer essa ojeriza que a gente tem à política, né? E fazer o seu papel de cidadão. E o primeiro passo é no dia 15 de novembro, você escolher quem você acha que é o melhor candidato. Se é a Daniele Lamenha, vai lá, vota. É 55? 999. Aí, 55 quase 1000. Pronto. 55999. Se é a Daniele Lamenha, vai lá, vota. Não deixe de votar. Porque se você ficar inerte, se você não cumprir a sua obrigação como cidadão, você vai ficar 4 anos sem o direito de reclamar. Né? Porque se você votar em alguém e esse alguém não corresponder à sua expectativa, você pelo menos vai ter o direito de espernear, vai ter o direito de, né, criticar o quanto você quiser. Agora, o voto branco, o voto nulo e a abstenção, eles têm sido os campeões das eleições. Lá na Câmara, Daniel, as pessoas da última eleição, dos votos válidos, de todos os votos válidos, de cada 4 votos válidos, só um elegeu algum vereador, os outros 3 não elegeram ninguém. E aí eu estou tirando só os votos válidos. A maioria, acho que quase a metade dos votos foram brancos, nulos e abstenção. Quando a gente vê isso, né, a gente fica muito triste porque a Câmara dos Vereadores ela tem um papel importantíssimo. Então, se o prefeito, né, se o Luiz Lima, se o Fernando Veloso, o vice-prefeito, eles têm que ser fiscalizados. Se vocês forem fazer uma loucura, forem colocar o seu dinheiro em algum lugar que não tem cabimento nenhum, o seu fiscal é o vereador. Então, quando a gente tem uma Câmara de Vereadores, né, em que as pessoas não votaram dos que estão lá. Os que foram para lá, né? Aí
Me desculpe até, mas Fernando, nossa live vai acabando, cair, desculpa. Então é isso. desculpa, tá? Ó, tem ensaio no dia 15 de novembro, é isso aí. Boa sorte para todos nós. O Rio tem solução, sem corrupção, com integridade. Obrigado pelo prazer de estar aqui com você e desculpa aí ter me estendido bastante. Estou sempre à disposição aqui, gente. Obrigada, Fernando. Estamos juntos. Conte comigo também. Isso aí. Tchau, Beijo, tchau. beijo em todos. Beijo em todos. Obrigada a todos que estiveram conosco, gente.